A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024 e essa é a nossa 12ª edição. A gente está de volta depois de 2 semanas de uma breve pausa e tem muita coisa acontecendo no universo do podcast, mas antes de entrar nas notícias, eu quero dizer que você pode anunciar com a gente aqui no Pod Notícias. Se você tem uma marca, um produto ou um serviço e você quer atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail pra gente no contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você quiser colaborar com a gente, mandar texto, mandar pauta, também é muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. A empresa Metrics de tecnologia em anúncios de áudio fez uma análise sobre os motivos que levaram o podcasting a se popularizar tanto nos últimos anos. O podcast, que era considerado entretenimento de nicho há poucos anos atrás, hoje em dia está em todos os lugares. E como foi que isso aconteceu? De acordo com a Metrics, esse boom foi impulsionado por vários fatores, incluindo acessibilidade, conveniência de consumo e o estilo de vida multitarefa do público atual. O fácil acesso a várias vozes, a intimidade que o formato cria com os ouvintes e a criação de comunidades são outros motivadores importantes. Os investimentos da indústria de tecnologia no áudio e nos podcasts também fazem parte desse crescimento. Quando a podosfera começou a querer ficar popular, empresas como Spotify, Microsoft, YouTube e outros gigantes quiseram fazer parte desse mundo e aí surgiu essa grande gama de plataformas e agregadores de podcast que a gente tem hoje. Se você quiser saber em detalhes a análise completa da Metrics sobre a ascensão do podcast, ela está disponível na íntegra lá na nossa página do LinkedIn do Pod Notícias, já traduzida, então não deixa de conferir. E é claro que nessas 2 semanas em que o Pod Notícias ficou em pausa, aconteceu muita coisa e não tem como a gente não comentar. Então, a gente vai fazer um breve resumo dos acontecimentos principais. O primeiro deles foi que o Spotify deixou de fazer parte do IAB, o Interactive Advertising Bureau, e não é mais uma empresa certificada IAB. Para quem não sabe, IAB é uma entidade que desenvolve cada vez mais o mercado de mídias interativas, incentivando a criação de normas e padrões para o planejamento, compras, vendas e veiculação de mídia no digital. A decisão do Spotify de não participar mais da IAB foi tomada silenciosamente nos últimos 3 meses. Em paralelo, o Spotify também publicou seu relatório financeiro do primeiro trimestre de 2024, onde a empresa anunciou que alcançou 1 bilhão de euros em lucro bruto, com essa sendo a primeira vez que a empresa atinge esse valor. Além disso, o lucro líquido registrado foi de 197 milhões de euros. Outra movimentação importante para a podosfera foi o desligamento de uma das maiores repórteres de podcast do mundo, a Ariel Shapiro, do portal The Verge. A saída da Ariel foi anunciada alguns dias antes do seu desligamento e mesmo assim pegou muita gente de surpresa. A jornalista era a head de conteúdo da HotPod, uma das maiores newsletters sobre podcast que agora está em hiato e sem uma data de retorno. E o último relatório de benchmarking da Signal Hill mostrou como os podcasts corporativos são eficientes em influenciar o público e as suas decisões de compra. Analisando programas de marcas como Google, Dell e Ford,
O estudo destacou que esses podcasts não só aumentam o reconhecimento e a consideração das marcas, mas também geram maior afinidade entre os ouvintes. O segredo para criar essa conexão é aquele mesmo de sempre, conteúdo bom e relevante. Se o que estiver sendo apresentado não for relevante, ninguém consome, não importa o que seja ou, nesse caso, quem seja. Além disso, a pesquisa mostrou que mais da metade dos ouvintes se lembra da marca associada ao podcast após um único episódio, sem precisar de nenhum estímulo adicional. O relatório da Signal foi um compilado de 8 anos de estudo de mercado e mostrou que nos últimos 3 anos os resultados dos podcasts corporativos tiveram um salto muito grande. Se tem um momento muito bom para as marcas investirem em publicidade em áudio, o momento é agora. Ainda em notícias da semana, a iHeartMedia, em uma colaboração com a Deep Blue Sports, lançou alguns dias atrás a Women's Sports Audio Network, a primeira plataforma de áudio dedicada exclusivamente aos esportes femininos. A parceria oferece conteúdo gratuito em podcasts, relatórios diários de esportes e presença nos maiores eventos da indústria do esporte feminino. E de acordo com o Sports Audio Report, o lançamento já tem sucesso garantido porque os fãs de esporte nos Estados Unidos consomem por dia pelo menos 2 horas a mais de conteúdo em áudio do que o público médio. Além do mais, os ouvintes de áudio esportivo também gastam mais em produtos esportivos e têm maior chance de comprar mercadorias anunciadas por atletas que gostam, especialmente os ouvintes de podcasts. Lembrando que esses dados são sobre os ouvintes dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, os números podem variar, mas é fato que o interesse do brasileiro em esporte também é muito grande. De acordo com o novo relatório da Magellan AI, que fez um comparativo ano após ano desde 2020, os investimentos em publicidade em podcast cresceram 29% no primeiro trimestre de 2024. O estudo também cobriu detalhes sobre quais temas de podcast mais têm crescido com o público, qual o posicionamento mais popular dos anúncios dentro dos episódios e qual é o tipo de marca que paga por anúncios em áudio. A Magellan AI também publicou uma lista com as empresas que mais investiram em publicidade em podcast em março desse ano. Alguns dos nomes mencionados foram BetterHelp, Amazon, Toyota e Apple. O gênero de podcast que recebeu a maior fatia desses investimentos foi esportes, seguido por sociedade e cultura e saúde e bem-estar. Se você quiser ver o ranking completo, ele está disponível no blog da Magellan AI e também na página do LinkedIn do Pod Notícias. O link de cada uma das notícias que a gente comenta aqui, como sempre, está aqui na descrição do episódio. E mais, os americanos gastam mais tempo ouvindo rádio do que com redes sociais e podcasts, de acordo com o The Record da Nielsen com a Edison Research. No entanto, para os ouvintes com idades entre 18 e 34 anos, o tempo gasto com podcasts, rádio e redes sociais é quase o mesmo. Essa pesquisa é refeita a cada 3 meses para entender como está sendo o comportamento de escuta de áudio nos Estados Unidos e como esse consumo se relaciona com outras mídias. De acordo com o Record, nos primeiros 3 meses de 2024, os ouvintes dedicaram cerca de 70% do tempo de escuta diária de áudio com as rádios AM e FM, 20% desse tempo foi dedicado aos podcasts e o resto foi para os streamings via satélite. A maior parte dessa escuta de rádio acontece durante o dia, especialmente no carro. Os temas mais populares foram notícias, conversas adultas e clássicos e country, com as estações de notícias e conversas liderando também no streaming. As empresas Otonal Inc. e The Asahi Shimbun Company lançaram em conjunto uma série de informações sobre o consumo de podcasts no Japão. Os dados mostraram que 1 em cada 3 japoneses com idades entre 15 e 19 anos ouve podcast todos os meses. No geral, 16% dos adultos japoneses escutam podcasts. A pesquisa afirmou também que a escuta de podcasts é tão popular quanto o consumo de TikTok em todos os grupos etários. Além disso,
Em uma resposta aberta à pergunta qual a vantagem de ouvir podcasts, muitos responderam que gostam de poder ouvir os podcasts enquanto fazem outra coisa. Alguns dos entrevistados também mencionaram que usam os podcasts como ferramenta de aprendizado, dizendo que graças aos podcasts aprenderam a ouvir em inglês e que suas habilidades linguísticas melhoraram como resultado do consumo de podcasts. Ainda falando sobre a podosfera na Ásia, um estudo da UNPAC Research com o estúdio Idea Brew revelou que apenas 12% das pessoas na Índia ouvem podcasts. No entanto, embora o número seja baixo comparado com outros países, a UNPAC destacou a oportunidade de crescimento no país, já que 78% dos ouvintes indianos só descobriram os podcasts há menos de um ano. A Índia é um desses países em que ainda não existem padrões consolidados de consumo de podcasts. Segundo o blog do Idea Brew, a intenção deles é fazer uma nova pesquisa de mercado na Índia para explorar mais padrões de consumo, dinâmicas de gênero, perfis e as nuances entre podcasts de áudio e vídeo. E você reparou no quanto de pesquisa e relatório a gente trouxe nesse episódio? Isso não é segredo nenhum, inclusive deveria ser a régua mínima para um programa de notícias, mas é bom reforçar que a gente aqui do Pod Notícias tem um grande compromisso com a verdade, que tem fontes e referências. Como sempre, todas as fontes das notícias vão estar na descrição do episódio para você poder fazer a sua própria consulta sobre tudo que você ouviu aqui. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, a nossa amiga Aline Hack, a mestra e pesquisadora em podcasts, teve seu artigo publicado pela Radio Doc Review, uma revista científica australiana que divulga pesquisas sobre o áudio. O artigo sobre a comunidade feminista de produtoras de podcast no Brasil foi feito com base em um estudo que mapeou o trabalho de 511 mulheres brasileiras e produtoras de podcast. A maioria dessas mulheres tem diploma universitário, renda variável e se identifica como feminista. Os resultados do artigo mostraram também o quanto a atuação das mulheres no podcast aumentou até 2020. E aqui a gente dá os nossos sinceros parabéns para a Aline, que cada vez mais pessoas sigam os passos dela na pesquisa acadêmica sobre essa mídia que a gente ama tanto. Também durante o nosso pequenino hiato, o Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar, comemorou o seu primeiro ano de atividades. Durante esse período, o Lunar alcançou marcos muito significativos com os participantes, bateu metas e agora a equipe tem ainda mais planos de continuar contando histórias e criando podcasts de qualidade. Se você quiser acompanhar o trabalho do laboratório, pode seguir a página deles no Instagram, no @podcastnarrativo. Os nossos parabéns pelo primeiro ano do projeto, especialmente para o coordenador, o grande Andrioli Costa, que trabalhou duro para fazer o Lunar acontecer. E nessa última semana, a influencer VTube anunciou que foi demitida do podcast Maternidelas, que até então era apresentado por ela e sua companheira de bancada, Tata Staniek. O motivo foi questões contratuais com patrocinadores, entre aspas. A VTube está grávida do seu segundo filho e quando divulgou a segunda gravidez, acabou fechando contrato com uma marca que é concorrente da marca de produtos para bebês que patrocina o Maternidelas. Apesar da demissão, ela disse que continua sendo muito amiga da Tata e que a decisão do seu desligamento do programa foi estritamente profissional. No dia 18 de abril foi ao ar um novo podcast da Amazon, o Má Influência, apresentado por Maria Bopp e Babu Carreira. O podcast segue o mesmo molde do podcast norte-americano Scamfluencers, que desmascara influenciadores que são, na verdade, golpistas, charlatões e até estelionatários. Um dos primeiros episódios foi dedicado ao caso de Pablo Marçal, aquele coach que levou um grupo de 32 pessoas para o Pico dos Marins em um dia de chuva e teve que ser resgatado de helicóptero. Todo mundo aí se lembra disso? Quem não se lembra, não é? O Má Influência já tem vários episódios disponíveis em todas as principais plataformas de áudio e também no canal do YouTube da Wondery Brasil.
E sobre lançamento de equipamentos, chegou recentemente no mercado o Levitt Audio Ray, um novo microfone que faz autofoco na sua voz através de laser. A tecnologia é completamente nova e ajusta a voz dependendo de quão perto ou longe a pessoa está do microfone. O Audio Ray tem uma cápsula verde de 1 polegada, parecida com o Pure, que é outro microfone da Levitt, ou é Lewitt, não sei, e é um condensador XLR com padrão cardioide. Mas a grande sacada dele realmente é o laser classe 1, que permite a ele mutar automaticamente quando não está em uso e ajusta o foco para um áudio bem equilibrado, ótimo para ambientes menos tratados. É quase um Photoshop de voz em tempo real. O James Cridland, do Pod News, já testou e aprovou o microfone, que já está disponível para compra pela bagatela de $350. E na semana passada a gente teve o Dia do Trabalho, uma data que para alguns significa um feriado de descanso e para outros significa mais trabalho. Então, hoje a nossa recomendação da semana vai para um podcast que tem tudo a ver com a data. É o Conexão Trabalhista, apresentado pela Michele Mari e pela Mariana Bombach. O programa oferece um monte de insights muito valiosos para gestores e donos de empresa que precisam entender o universo do direito trabalhista. E o tema, claro, também é totalmente pertinente para o trabalhador que precisa conhecer os seus direitos. O Conexão Trabalhista é um programa curtinho e direto. A maioria dos episódios tem cerca de 15 minutos e é publicado toda semana com um novo tema. As questões são as mais variadas: redução da jornada de trabalho, remuneração, igualdade salarial, enfim, é uma ótima fonte para se manter atualizado e preparado para lidar com os desafios legais no ambiente de trabalho. Então, não deixa de conferir. E assim a gente fecha essa 12ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page no LinkedIn, através do nosso Instagram, @podnoticias, e também através do canal público do Telegram, onde você recebe em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas. Você entra no nosso canal através do link t.me/podnoticias. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e naqueles que permitem a classificação com estrelas. Eu peço que você deixa ali 5 estrelinhas pra gente, ou pelo menos 4 estrelinhas, interaja com a gente, mostre pros agregadores que a gente é relevante para que a gente apareça para um número cada vez maior de ouvintes. Essa é uma contraparte muito rápida e fácil que você pode fazer pra gente em troca desse programa que a gente traz pra você toda semana, totalmente de graça. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.